E aí pessoas, bem, eu trouxe esse kit aqui há uns 3 ou 4 meses atrás, é da plataforma AMD, a M4, e eu estou trazendo de volta para fazer mais testes, finalmente estou fazendo mais testes desse kit. E o que eu tenho aqui nele é o seguinte, primeiro, memórias, eu tenho 2 memórias da Renault, elas são aqui 4 GB cada uma delas e cada uma delas, deixa eu ver se vai focar, tem 2400 MHz. Eu não vou deixar com 2400, eu vou tentar fazer um overclock. Vou mostrar para vocês agora fazendo o overclock. Esse aqui é a imagem do CPU-Z com as memórias em 2400 MHz. Podem ver que as latências estão em 17, 17, 17 e 39. O resto está tudo certo, dual channel. Aqui tem algumas informações a mais sobre as memórias, mas como vocês podem ver, elas não suportam o XMP. Outra coisa que eu resolvi lembrar agora de mexer no Typhoon Burner para mostrar para vocês algumas configurações a mais da memória e também sobre o chip dela. Para mim aparece então que o chip dela é o Hynix. Eu vou deixar o link do Typhoon Burner também na descrição. E eu resolvi fazer um benchmark no AIDA da memória sem fazer o overclock. O resultado foi de 34.000 de leitura, 33.000 de escrita, 28.000 de cópia e a latência 109.3 nanosegundos. Então o que eu fiz foi basicamente copiar as informações que eu vi no CPU-Z para a BIOS da minha placa-mãe. A placa-mãe da Colorful é bem simples, então a primeira coisa que eu mexi foi na voltagem, eu coloquei em 1.3 e aqui na parte do overclock eu habilitei o overclock. Coloquei a frequência de memória em 2900, já que não estava aparecendo 3000 para mim. E já nas outras configurações eu coloquei 17, 17, 17, 39. Não significa que vai ficar com essa latência, mas a placa-mãe vai colocar a menor latência possível a partir desses valores que eu coloquei. Então foi o método que eu consegui fazer sem ter o XMP e sem ter uma placa-mãe muito boa. E agora esses são os resultados com memória em 2900 MHz. As latências agora estão 18, 17, 17, 39. Não mudou tanto assim da latência passada, então pelo menos é uma coisa positiva. E o restante das configurações dela estão aqui nessa parte do CPU-Z para quem tiver interesse. Eu refiz também o teste no AIDA. Esse teste aqui é bem interessante, ele pega umas coisas tanto da memória quanto do processador. E os resultados foram 42.000 de leitura, 38.000 de escrita, 33.000 de cópia e 98.9 nanosegundos de latência. Voltando aqui agora, como vocês viram, eu fiz um pequeno overclock nas memórias. Eu não vou deixar com a performance normal. Na verdade, nada foi com a performance normal. Em seguida, nós temos aqui o processador. Esse é um Ryzen 3 1200. É o processador de entrada, o mais baratinho, eu acho, da AMD. Ele está custando hoje uns R$200 no AliExpress, 180, dependendo da cotação do dólar. E também não vai ficar no clock dele normal. A última vez que eu trouxe tanto as memórias quanto o processador no clock normal, só que agora também eu vou fazer um leve overclock. Então vou deixar aqui e mostrar para vocês também a parte do overclock do processador. Primeira coisa que eu fiz em relação à placa-mãe e ao processador foi baixar os drivers do chipset AM4. Eu vou lá no site da AMD, coloco chipset, socket M4, placa-mãe B350, seleciono a opção que é do Windows 10 e eu baixo o driver referente à minha placa-mãe. Esse driver da AMD é o mais otimizado. Segunda coisa que eu faço é ir também no site da AMD, que é no Ryzen Master, e baixar o Ryzen Master para instalar no meu computador tanto o Ryzen Master quanto os drivers da AMD. Então primeiramente eu estou instalando os drivers da AMD do chipset da placa-mãe. Ele vai instalar, depois eu vou ter que reiniciar o computador e vou agora instalar o AMD Ryzen Master, que é onde eu farei o overclock do processador. Todos os procedimentos são fáceis de fazer, então basta apenas você ter calma que vai dar tudo certo. É só basicamente ir dando próximo e até o infinito. Depois disso, eu vou ali no painel de controle, em opções de energia,
e já vai estar aparecendo a AMD Ryzen Balanced. Isso vem através dos drivers da B350 que eu baixei antes lá no site da AMD, e depois eu reiniciei de novo só para ter certeza que as configurações estavam certas. E agora eu abri o Ryzen Master para mostrar como eu configuro o overclock. Nesse caso aqui eu vou na parte de Creator Mode, onde tem um clock normal de 3.100 MHz, eu coloco 3.900, fazer o overclock até 3.9, e a voltagem que eu consegui fazer funcionar com esse processador aqui sem problemas nenhum foi 1.35. Cada um vai ter uma voltagem diferente, mas nesse caso foi o que deu certo comigo. E ele está já no CPU-Z, como é que ficou, 3.9 GHz e 1.3 de voltagem. Prontinho. E fora o processador, tem aqui a placa-mãe que eu vou utilizar no vídeo. A placa-mãe é uma B350 da Colorful. Eu estou com outro processador aqui que é o Ryzen 5600, mas ele não vai participar desse vídeo, porque eu esqueci que ele estava aqui nessa configuração mesmo. Então a placa-mãe é uma AB350MK Pro da Colorful. Não é muito boa essa placa-mãe aqui, ela tem uns probleminhas, ela também não tem dissipador nos VRMs. É uma placa-mãe bem simples e muito barata, só que o problema aqui da Colorful é que ela não dá nenhum suporte muito bom para as placas delas. Por isso eu não recomendo tanto assim, mesmo que seja mais barato. Aqui no Brasil acaba não sendo diferente de qualquer outra placa-mãe, e pelo menos as outras placas-mães parecem que tem update de BIOS da forma normal e não através de próprio de comando. Então não acho que vale tanto a pena assim uma placa-mãe dessa no Brasil. Ainda assim, né, é o que a gente tem para trabalhar hoje, então vai ser essa configuração, uma placa-mãe AB350, 8 GB de RAM da Reno, overclock, e o processador também Ryzen 3200 em overclock. E aliado a isso, eu vou trazer aqui a placa de vídeo, uma RX 580 de 4 GB, é o que eu venho trazendo nos meus últimos vídeos. Eu também não vou deixar ela normalzinha, vou mostrar agora para vocês aí em vídeo o que eu faço com ela. Na placa de vídeo, o que eu fiz foi ir até a configuração do Adrenalin 2020, parte de desempenho, clico em ajustando, depois eu coloco os controles de ajustes em manual, vou ali em controle avançado da ventoinha e também desço a parte ali para colocar o controle da ventoinha em 85 para a temperatura de 85, 75 para a temperatura de 76 e assim sucessivamente. Depois eu só aplico as mudanças. Também fiz a mesma coisa com Undervolt. Eu ativei ali o ajuste da GPU, ativei o ajuste de tensão e coloquei 1100 nos últimos níveis, nos 4 últimos níveis, na verdade 5 últimos níveis ficaram com 1100. Para quem tem dúvida e acha que estou falando rápido demais, tem um tutorial aqui no canal de como abaixar a temperatura que eu explico certinho. Voltando aqui, é isso basicamente. Então eu vou mexer um pouco em cada uma dessas peças para que elas fiquem com um desempenho mais agradável, digamos assim, para ficar com um desempenho melhorzinho do que o básico, até porque é possível. Então eu não sou um mestre de overclock nem nada, não vou fazer nada muito audacioso, mas é isso mesmo. E eu também tenho aqui uma RX 570, só que eu não vou utilizar ela. Por quê? Porque nos meus últimos vídeos eu trago a RX 580. E embora essas duas aqui não tenham quase nenhuma diferença, vamos dizer assim, 1 ou 2 FPS de diferença, porque são versões de 4 GB, elas são meio capadas e tudo mais, versão da China. Então, como que eu trouxe nos outros vídeos com a RX 580, eu não vou usar a 570, porque caso haja alguma diferença em desempenho, alguém pode chegar e falar que eu estava testando com a RX 570 e não com a 580, e que com a 880 ia daria uma diferença maior. Eu sei que não dá, porque elas têm o mesmo desempenho, mas é difícil controlar o pensamento das pessoas. Por isso eu vou testar mesmo com a RX 580, mas não teria problema você usar essa configuração com a RX 570, são basicamente a mesma placa. Enfim, é isso. Vou agora ali montar, não vou mostrar para vocês montando, porque eu só quero mostrar mesmo em jogos.
Vamos lá então. Vamos aqui então ao primeiro jogo. O primeiro jogo é o Assassin's Creed Odyssey. Eu estou usando aqui em Full HD, com tudo no baixo. Primeiramente, eu deixei sem nenhum limite de FPS e também sem nem o V5 ligado, só para mostrar para vocês como é que fica. O uso da RX 580 fica em 64% a 65%, o uso do processador fica em 100%. Já a média de FPS fica ali em 40 a 50, dependendo da região. Como vocês podem ver, é um gargalo nítido do CPU com a GPU. O que eu fiz aqui então foi limitar o FPS em 40 para ver se eu conseguia dar uma folguinha pro processador, e até que funcionou. Ele começou a ter menos utilização, ficou menos de 100 em alguns locais, só que em outros onde tem mais pessoas e tem um comércio, tem cidades, a utilização continua em 100%. Já o uso da RX 580 fica ali em 50%, já está um pouco menos porque eu limitei a quantidade de FPS, então estou usando menos a placa de vídeo. O que eu resolvi fazer então é alterar a configuração gráfica. Vou colocar na mediana porque tenho certeza que vai ficar até melhor do que na baixa, vai ter menos gargalo. Na mediana ficou com o uso da RX 580 em 70% e ainda assim com FPS médio de 40. Lembrando que eu estou com aquele limitador de 40 FPS para tentar dar uma amenizada no uso do R3 1200, mas não deu muito certo, ele ficou em 100% o tempo todo. Ainda assim eu devo dizer que nessa qualidade gráfica foi o jeito melhor que eu consegui fazer funcionar essa configuração. Lembrando também que eu estou gravando através do software da AMD, que ele tira um pouquinho do desempenho. Resolvi agora testar com qualidade gráfica no alto para ver o que ia acontecer. O FPS continuou ali na média de 39, 40 em regiões desabitadas. Agora, em regiões mais habitadas e com mais detalhes, mais pessoas, o FPS tende a cair abaixo dos 40. Então, eu tinha que fazer alguma outra configuração, porque desse jeito não está tão legal assim, está tendo muita alteração de FPS. Então, eu resolvi deixar o limitador de FPS em 30 ao invés de 40 para ver se ficaria legal, e também abaixaria o uso do Ryzen. E abaixou o uso do Ryzen, o uso da GPU ficou em 60%, mas ficou bem estranho na verdade. Com essa limitação que eu coloquei, eu não gostei nem um pouco, então eu resolvi alterar de novo. E alterei agora a limitação para 35 FPS para ver se dava certo. Pareceu um pouco melhor do que de 30 FPS, mas ainda assim não era o que eu queria. Como eu havia dito, o melhor jeito que pareceu de jogar esse jogo aqui foi na configuração gráfica média e com o limitador de FPS em 40. Do jeito que eu estou tentando aqui não está dando certo, está bem travadinho. Acho que vocês conseguiram perceber. Eu até resolvi tirar toda a limitação, toda o V-Sync, mas o FPS também não vai passar dos 35 em uma cidade grande como essa. Então realmente o Assassin's Creed é um desafio e tanto para esse processador. Ele não está dando muito conta do jogo, e também por conta da gravação você pode considerar ali que tem uma perda de 5 FPS em cada um desses jogos que eu vou mostrar para vocês. O próximo jogo é o Resident Evil 2. Esse jogo aqui é mais amigável com o processador. Eu estou usando as configurações aqui com a maioria das coisas no alto. É a mesma configuração que eu vim trazendo aqui nos meus últimos vídeos, por exemplo no E3 1270. Então você pode comprar lá para ver como é que ficou com 1270 e com o S5 2667 e como está ficando agora no Ryzen 3 1200. O uso da RX fica em torno de 77% a 80% nessa configuração. Já o uso do processador fica ali em 90, 99%, mas nas partes sem tantos detalhes assim, o uso fica menor, fica cerca de 90 a 88. Depende um pouco dos detalhes, se eu estou em ambiente fechado ou em ambiente aberto. O FPS fica em torno de 74 a 82, está jogável, está bem jogável na verdade, até porque esse Resident Evil eu percebi que ele não puxa tanto assim do processador como por exemplo o Assassin's Creed. A temperatura do Ryzen está muito boa, 60 graus, lembrando que eu estou utilizando aquele cooler Snowman. É o cooler que eu venho utilizando para a maioria dos testes que eu faço aqui.
pega em todas as plataformas que eu tentei até no momento, desde a 1155 até a já 2011 e também a M4, com certeza. Então, como vocês podem ver, o desempenho está legal, a temperatura da placa de vídeo está cerca de 71 a 74 graus mais ou menos. Esse jogo aqui, ele realmente faz a temperatura ficar bem alta. O que eu resolvi fazer foi então colocar uma taxa de quadros limitada a 60 fps, porque eu vi algumas travadinhas. Então, como vocês podem ver, amenizou o uso da CPU, ficou ali em 80 a 90% no máximo, e as travadinhas elas abaixaram um pouco, porque assim eu estou pedindo menos do processador, também estou pedindo menos da placa de vídeo, e consequentemente eu vou ter menos travadas. Ainda assim vai haver uma vez ou outra, mas lembrando que eu estou gravando e pode ser que uma dessas travadas que aconteçam em vídeo não aconteça quando você estiver jogando com essa configuração, porque você não estará gravando e jogando, só estará mesmo só jogando. Ainda assim, foi um bom resultado para o Resident Evil. Até agora não vi nenhuma configuração que foi rejeitada com essa placa de vídeo e esse jogo aqui, mesmo que o processador seja um pouco mais fraco. Esse jogo aqui é um jogo mais, como diz, GPU bound ao invés de CPU bound. Vamos então ao próximo jogo. O próximo jogo é o Red Dead Redemption. Eu coloquei as configurações ali em um nível predefinido de qualidade quase ali no médio, mas eu também alterei algumas coisas como o TAA, o FXA e o MSA eu desabilitei todos e também desabilitei as sombras. Na verdade não desabilitei, coloquei as sombras no médio ao invés de alto. Também você pode tentar copiar essa configuração para ver como é que fica no seu PC comparado ao que eu consegui aí. E no caso o que eu estou conseguindo aqui é uma média de FPS em 45 a 50 fps, dependendo da região. O uso da RX 580 fica em 63 a 65%. Já o uso do Ryzen 3 1200 fica em 96, 99%, mais ou menos essa é a média. Essa cidade aqui também é um pouco mais pesada, então vocês vão perceber que o FPS vai cair um pouco, até cair um pouco demais ali, foi alguma travada, foi alguma coisa que aconteceu no computador, mas depois voltou aos 45, aos 50. Ficou legal, ficou bom. Lembre-se também que eu estou gravando, então estou perdendo cerca de 5 FPS a 8, então deve estar funcionando aí o jogo a 50, 58, dependendo da região. Esse jogo aqui também, o Red Dead Redemption, ele consegue funcionar parecido com o Resident Evil 2. Então eles são jogos que não vão pedir tanto da CPU quanto, por exemplo, um Assassin's Creed da vida. Cada jogo tem uma otimização diferente. Alguns jogos você pode jogar até com um processador um pouco mais fraco, e outros, quando você coloca um processador mais fraco, ele vai penar. Depende muito de quem faz, depende também da engine. Então tem muitos fatores, a não ser que você pegue um processador top de linha. Em algum outro jogo, o processador mais de baixo nível vai penar um pouco. Já o próximo jogo aqui vai começar com os jogos online. Primeiramente o Counter-Strike Global Offensive. Eu estou testando ele em 720p, com praticamente tudo desativado que eu podia. E vou mostrar para vocês aí quanto vai ficar o FPS. Fica aqui na média de 120, 130 a 150 dependendo do local, mas a média que eu estou conseguindo é 130. Como vocês podem ver ali, a frequência da CPU não está influenciando tanto assim quanto devia nesse jogo aqui. Ainda assim está bem baixa ao meu ver. Eu esperei que o Ryzen 3 1200 com overclock ele fizesse um FPS maior, mas nem tanto assim. O uso da RX está em 34, 35%. E o uso do Ryzen a 60 a 70%. Ainda assim não está um FPS tão legal, a média agora está ficando em 140. Não sei muito bem o que foi. Estou com um overclock de memória RAM, talvez a latência dela não esteja muito boa, talvez teria que estar com uma latência em 70, por exemplo, nanosegundos, não sei. Acho que não vai influenciar tanto no Counter-Strike porque é um jogo mais antigo. Eu acho que ele não bebe muito dessa fonte. Ainda assim, não está tão legal assim esse desempenho nesse jogo aqui. Na verdade, o desempenho em jogos online não ficou tão legal para o Ryzen.
até porque é um processador com 4 núcleos, 4 threads, ele é da primeira geração, não tem uma otimização tão boa assim quanto os outros que saíram. As pessoas pensam que é só porque é Ryzen, então vai ser bom, vai ser um bom custo-benefício, mas na verdade as duas primeiras gerações dos Ryzens não foram tão boas assim. Mas essa terceira agora está vindo com tudo, então não confunda a terceira geração com a primeira e a segunda, porque elas não são tão bem feitas quanto a terceira. Vamos aqui então para o próximo jogo, é o PUBG da Steam. Primeiramente, fazer como sempre, testar ele com as configurações todas no baixo, Full HD, simplesmente só com a distância de visão no Ultra. O jogo fica bastante travado, como eu avisei vocês, em jogos online não fica tão legal assim. O FPS médio que eu estou conseguindo é de 60, mesmo nessa configuração baixa. O uso do processador sempre em 100% e o uso da RX fica ali em 50%. Considerando que eu estou gravando, então ficaria ali um FPS, ao invés de 50 em alguns locais ou 60, ficaria ali 70 por aí. Ainda assim não está tão legal assim não. O jogo está dando muita travada, mesmo que travada seja uma coisa natural dele, ainda assim está tendo muita travada, mais do que eu consideraria natural. Em relação às temperaturas, a temperatura da placa de vídeo quanto do processador estão baixos, na verdade, 50 graus o Ryzen 3200 e 56 graus a placa de vídeo. Lembrando que o Ryzen está em overclock, então para um processador em overclock a temperatura dele está muito boa mesmo. O CPU Core 10 também faz também um bom trabalho, mas acredito que também seja mérito do Ryzen 3200. Agora, depois de morrer, eu resolvi colocar aqui as configurações no baixo e deixar só a distância de visão sempre no Ultra. Estou mostrando uma outra pessoa jogando porque sinceramente não estava com muita vontade de jogar esse jogo aqui. Eu não estou conseguindo partida online no Brasil com ele, fico mandando para os Estados Unidos, então fica bem lagado. A internet não está muito boa, ainda mais na relação das chuvas. Mas falando do jogo em si, né, o uso da RX ficou em 40% a 50% e o uso do Ryzen permaneceu em 100% mesmo nessa configuração aqui. As temperaturas elas se mantiveram e eu acho que nesse jogo aqui, para não ter tanto lag assim, a melhor configuração que eu consegui ali foi, acho que no médio. Então a próxima que eu vou mostrar para vocês vai ser a melhorzinha, que consegui um resultado mais equilibrado, que é essa de agora, com todo no médio e o alcance de visão no Ultra. No começo aqui nessa mudança de configuração o FPS fica meio louco, dá umas travadas, mas depois ele vai conseguir ficar com uma boa média. E agora eu fui com a média de 54 FPS a 65, dependendo da região. Como eu falei para vocês, existe uma perda de 5 a 8 FPS, o que acabaria ficando ali então a 60 FPS em game. Se vocês lembram alguns dos meus vídeos antigos, os outros processadores eles conseguem um FPS maior nesse jogo aqui do que o Ryzen 3 também conseguindo, então não está tão legal assim, mas dá para jogar 60 FPS com ele. O uso da RX não passa de 60 basicamente, e o uso do Ryzen 3 sempre em 100%. Esse é um problema do processador e eu acredito que é por isso que ele não é tão legal assim de ser recomendado mesmo pelo valor baixo. E agora eu resolvi só testar aqui as configurações no alto e alcance de visão no Ultra, mas não ficou bom, muitas travadas, o FPS caindo demais, caindo abaixo dos 40 a alguns momentos, o que mesmo sem gravar no software da AMD, ainda assim não chegaria perto dos 60, então não tem como jogar esse jogo aqui no alto, porque ficaria abaixo dos 60 e vocês sabem que jogo online tem que ter um FPS maior, até por conta dos seus reflexos que podem ser prejudicados por conta do FPS travando demais ou dando muitas alterações. Então em jogos online a gente tinha que tentar ter um FPS mais fixo e menos travados, mas o que não está acontecendo nessa configuração aqui. Então, como eu havia dito, acredito que a melhor configuração gráfica para jogar esse jogo com essa configuração seja a média. E o último jogo do dia é o Battlefield 1. Ainda não tem o Battlefield 5, mas então vamos tentar com o Battlefield 1. As configurações que eu estou testando primeiramente são no baixo, em Full HD.
eu consegui um uso da RX ali em torno de 40% a 50%, o uso do processador sempre em 100%. As temperaturas não estão passando ali dos 60%, né? Até porque a RX não está sendo muito utilizada. E o FPS fica na média de 70 a 80 FPS, é uma boa média para jogar esse jogo aqui. Também não estou vendo tanta travada assim, vocês podem ver no gráfico do Frame Time, no Battlefield não ficou tão ruim quanto do PUBG, por exemplo. Ainda assim, eu lembro que testando com outras configurações, até com aquele S5 2667, é basicamente o mesmo preço desse processador aqui, só que é da plataforma LGA 2011. O S5 2667 conseguiu um resultado melhor, talvez por ter mais núcleos e mais threads, contar com multi-threading. Isso faz um efeito aí bem grande. Agora eu resolvi mudar as configurações para o médio. O FPS ficou em torno de 60, 56. O uso da RX continua ali em torno de 40%, 45%, dependendo do local, também do mapa, não é? E o uso do R3 1200 continua ali em 100, mas eu estou vendo mais alterações no frame time com essa configuração aqui no médio do que com no baixo. Então talvez seja melhor jogar esse jogo aqui no baixo do que no médio, mas a gente vai ver as próximas configurações também para ver se continua assim o frame time. O FPS agora nesse local do jogo está ficando em 66 a 70, considerando aquela margem de erro de 5 a 8 FPS, fica em torno de 60 a 70 FPS fixos, né? E tá mais ou menos, mas pelo menos o Battlefield está dando para jogar nessa condição aqui, pelo menos nessas primeiras configurações gráficas. Agora eu resolvi colocar no alto, e no alto eu já vi bem mais travadas. O FPS também eu vi ele caindo ali para 40, o que não é nada legal. Fica o mesmo caso do PUBG, então aconselho que vocês mesmo tentem nas duas primeiras configurações, no mais baixo ou no médio. Acho que no médio ficou melhorzinho. O uso da RX ficou ali em 45%, já nesse outro mapa aqui ficou em torno de 60%. Já o uso do processador não para de ficar no 100%, o que é muito ruim, e eu vejo muitas pessoas, né, reclamando de jogos online, ainda mais o Battlefield. Mesmo que o Battlefield seja um jogo leve, ainda assim esse Rise aqui não está ficando tão bom assim nesse jogo. Então, repetindo, eu não recomendo ele muito nos dias de hoje. Acho que seja melhor vocês investirem no Ryzen 5 1400, pelo menos, porque esse aqui pode dar algum trabalhinho para vocês. Bem, pessoas, mas é isso. Esse é o meu vídeo de hoje. Eu acho que está um pouco apressado, né? Eu sei disso. Espero que vocês tenham gostado ainda assim. Eu estou com pouco tempo para fazer vídeo no momento. Eu achei que eu teria mais tempo em fevereiro, mas não está tão bom assim. Ainda assim, consegui fazer esse vídeo depois de uns 5 dias de filmagem. Consegui compactar todas as filmagens e fiz isso para vocês. Ainda assim, vai haver outro vídeo dessa mesma configuração, só que agora eu vou utilizar com 16 GB de RAM. Pode ser também que o FPS melhore com 16 GB de RAM e não somente com os 8 que eu estou utilizando. Ainda pretendo também fazer um comparativo do Ryzen 3 1200 em overclock contra o i5 3570K em overclock também. Teve um primeiro comparativo, o i5 ganhou, mas talvez agora com overclock o Ryzen 3 1200 ganhe. E aí vai ser um comparativo mais bem feitinho, também vai ser com benchmark, em jogos que tem benchmark, porque é muito difícil testar, por exemplo, no Battlefield, não tem como simular as mesmas coisas nas duas configurações, mas vai voltar sim essa configuração aqui e com 16 GB de RAM, não somente com 8 GB. Bem, pessoas, mas por hoje esse é o vídeo. Eu sei que vocês também devem sentir falta do Fortnite, mas eu estou instalando nesse momento, eu esqueci de instalar. Como eu havia dito, eu formatei o computador e esqueci de instalar o Fortnite, então eu pretendo fazer uma live nessa mesma configuração com o Fortnite. Devo fazer uma live aí no domingo. Por hoje é isso, valeu, obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Quem quiser, adicione lá no Instagram, @Souza. E é isso, valeu, falou e tchau.